Amém. Estamos começando aqui nesta hora, às 8 da noite, dia 30, né? Dia 30 de março. Uma Casa à Luz, mais uma Casa à Luz. E estamos liberando aqui o link, né, para os amados. Eu sei que hoje foi meio corrido aqui para muitos. E nós estamos aqui começando essa reunião para ministrar a palavra de Deus, né? Nós tivemos semana passada, né, a Casa à Luz da semana passada, estava falando sobre né, os últimos acontecimentos, os últimos dias. Estávamos falando um pouquinho sobre o anticristo, falamos um pouco sobre esta área. E hoje nós queremos dar continuidade a essa mensagem que é muito importante, ainda mais numa época que nós vivemos, uma época de muitas incertezas e até mesmo situações delicadas que as pessoas estão passando por causa desta epidemia. Essa epidemia que se tornou global, que a gente chama de pandemia. Epidemia quando é uma região, quando é um globo, é a pandemia. E a Bíblia fala sobre essas situações que viriam sobre a face da terra, essas epidemias. Nós tomamos como base o livro de Lucas, capítulo 21, que fala sobre epidemias, né? E Jesus falou sobre o início das dores, que fala em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 9, que diz assim: quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Olha que coisa interessante. Hoje eu quero mostrar que o fim realmente não vai ser logo. Pelo livro de Apocalipse. Hoje nós vamos começar a falar sobre o livro de Apocalipse um pouquinho mais, né? Quero dar aqui, o pessoal está assinando aqui. E aqui em Lucas 21, a partir do versículo 9, né? Que o fim não será logo. Nós ministramos isso aqui semana passada. E verso 10 diz o seguinte: então ele disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então Jesus citou aqui várias situações de Daniel e de Apocalipse. Quer dizer, Apocalipse foi escrito depois, né? Apocalipse veio depois, mas Jesus está falando coisa que ele repetiu lá no livro de Apocalipse, quando falou para o apóstolo João. Então é sobre esse assunto que nós queremos falar hoje, né? Estou vendo aqui alguns irmãos, né? Que bênção, está todo mundo aí. Nós vamos orar, amém? Eu vou pedir à pastora Elizabeth que ela ore nesse momento, não sei se ela consegue se ver aí. Paz, queridos, vamos orar, né? Glória a Deus. Pai, eu quero te glorificar, Senhor, porque o Senhor está no meio de nós. E, Senhor, a tua palavra é viva, viva e eficaz. Ela funciona, Pai. Por isso queremos, ó Pai, que essa palavra entre nos nossos corações. Sabemos que estamos no tempo do fim, como diz a tua palavra. Que a igreja se apresse, que a igreja não durma, que as suas lamparinas estejam acesas, que nós estejamos preparados para nos encontrar com Cristo. A tua palavra diz: prepara-te para te encontrares com teu Senhor, com teu Salvador. E nós queremos ser a igreja que está em alerta, Pai. Usa-nos como canal de bênção nessa terra, porque, Senhor, há vidas que precisam de salvação, e que o teu nome seja glorificado nessa palavra, que homens e mulheres se levantem em enchimento do teu espírito, Pai, em vigor emocional, mas muito mais espiritual, porque às vezes o abatimento, Senhor, toma conta no lugar do espírito, Pai. E nós queremos que homens e mulheres sejam espirituais para subjugar as coisas da terra, das emoções, do mundo, cheios do teu espírito, da tua palavra, de uma palavra rema, uma palavra de vida. Amém. Dentro dos corações. Obrigada, Senhor, porque Amém. Será assim dentro de nós. A tua palavra, Senhor, fará o que lhe apraz, para o qual o Senhor a designou. Nós te louvamos por isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, esse é um assunto que eu acho muito importante a gente ministrar. Eu já ministro esse assunto já há muitos anos. E cada detalhe, se você puder pegar um papel, um lápis,
anotar essas coisas. Amados, é o assunto mais importante da Bíblia, é a volta de Cristo. Ainda que a gente fale muito da crucificação de Jesus, né, que preparou todas as coisas, foi um preparo para um evento maior. Quer dizer, Jesus preparou um novo e vivo caminho para um evento muito maior. Então, são muitos detalhes. E graças a Deus está sendo gravado no Facebook. Depois alguém me ajuda aí, baixar do Facebook para o YouTube. São coisas que a gente tem que anotar. Mas vai pensando em algumas coisas aqui. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. A Bíblia fala da gente se preparar para os últimos dias. Isso é muito importante. Diz assim, olha, Mateus, capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram tolas, nécias, e 5 prudentes. As tolas, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, as virgens tolas, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A gente tem que se preparar para os últimos dias. Esse texto está falando sobre preparação. Você tem que se preparar para os últimos dias. O que você precisa para estar preparado até a volta de Cristo? Tem muita gente que liga para os pastores que diz assim: pastor, estou desanimado. Isso me preocupa quando as pessoas ligam, né, para os pastores e falam assim: estou desanimado, estou sem ânimo. Quer dizer, se a pessoa ela não tem ânimo com Deus, ela realmente está completamente despreparada para se encontrar com o Senhor, seu Deus. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, amados. É impressionante a quantidade de pessoas que falam que estão desanimadas. Então, existem situações na nossa vida, desculpe, bati aqui no tripé, existem situações na nossa vida que a gente não resolve da noite para o dia. Tem situações que a gente não vai resolver. Tem situações que a gente não vai resolver. Então, só que são coisas da vida. Agora, algo foi resolvido. Jesus falou: está tudo consumado. Quando Jesus falou está tudo consumado, quer dizer, Jesus não tem mais nada que resolver. Está tudo resolvido. Então, a gente tem que entender o seguinte: qual é o plano maior? Talvez o plano menor nosso é, por exemplo, passar uma faculdade, arrumar um namorado. Sei lá, pense em uma coisa. É um plano pequeno em relação a um plano maior. A Bíblia até fala sobre isso, né? Que nos últimos dias as pessoas só iriam se preocupar em casar. Era a única preocupação. A vida, a mente das pessoas estariam limitadas a querer casar. Essa é uma dura realidade. Não tem problema casar, não tem problema nenhum casar. Mas a minha vida não pode se resumir a isso. E tem gente que não consegue casar e fala: pastor, estou desanimado porque eu não consigo casar. Estou dando um exemplo, tá? Não consigo mudar a história da minha mulher. Aí fica desanimado. Sabe, a sua vida não pode se resumir a isso. Tem um plano maior.
Então, quando Jesus preparou o plano maior, ele disse, está tudo consumado. Eu preparei um caminho tremendo para os meus filhos. Eu preparei algo maravilhoso para eles poderem estar comigo. Porque a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia. Está no livro de Pedro, né? 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Eu estava hoje conversando com Israel sobre essa questão de tempo. Israel, meu filho. Eu estava explicando para ele, Israel, tem gente que fala assim, eu tenho uma faculdade. Tem gente que fala assim, eu tenho 2 faculdades. Olha que coisa tremenda. Poxa, uma faculdade, uma. Eu tenho 2 faculdades, 2 faculdades. Quantos anos você leva para fazer uma faculdade? 4 anos. Eu levo 4 anos para fazer uma faculdade. Se eu for fazer 2 faculdades, eu vou levar 8 anos. Alguém poderia falar assim, hoje, né, numa segunda-feira hoje, dia 30 de março. Oh, meu Deus do céu, o que eu tenho para fazer hoje na minha faculdade? Eu tenho que fazer tal exercício. Aí a pessoa fica coçando a cabeça, mas ainda falta 3 anos e meio para eu concluir essa faculdade. Ai, meu Deus, tanto tempo. É muito tempo até concluir essa faculdade. O que a gente faz? Será que a gente fica esquentando a cabeça por causa de tanto tempo? Ou a gente faz dia a dia o que tem que ser feito? E quando você vai ver, o tempo passa. Quando você vai ver, 4 anos se passaram. Quando você vai ver, você fez uma faculdade. Então, quando a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia, ele está dentro da dimensão da eternidade, filho. Na dimensão da eternidade, 1000 anos não é nada. Agora, se você está nesses 1000 anos, só coçando a cabeça, ainda falta 999 anos para se completar um dia na eternidade. Ainda é muito. Não é assim que se vive. Agora, quando você decide viver dia após dia nas coisas corretas que Deus mandou você fazer, então você vai completar os 999 dias, os 999 anos, para se completar um dia na eternidade. Quer dizer, se você hoje falhar nisso, quer dizer, você perdeu um dia, nesse tempo você vai ter que levar 999 anos. Se você continuar vivendo, capengando, sabe, a sua vida vai ficando para trás, porque quando você decide, você se resolveu na vida em viver em justiça, em retidão, como um povo que proclama as virtudes de Deus, cada dia o seu mal, você vai vivendo o seu dia a dia. E quando você vai ver, já se passaram 10 anos, quando você vai ver, já se passaram 20 anos, quando você vai ver, já passaram 100 anos. A Bíblia diz que 100 anos não é nada. Mas você está, vamos dizer assim, num processo de você ter uma vida já resolvida. E assim você vai vivendo. Entende? Agora, quem não tem isso resolvido dentro de si, nas dificuldades da vida, né, vai meio que fraquejando em certas coisas, e parece que ela vai olhando só para as suas situações, mas eu fraquejei por causa disso, só porque o copo não estava bem, porque o pneu do carro furou, porque eu tive problema com o mecânico, eu tive problema lá no supermercado, eu tive problema com o meu... Sabe? E a pessoa vai ficando ali, ó, se interrompendo com uma série de coisinhas que são muito menores em relação a um plano maior. É que nem um cara que está fazendo faculdade, ele não, você vai ficar se justificando, porque o ônibus está cheio, eu não fui na faculdade porque o ônibus estava cheio. Eu não fui na faculdade, não estudei na faculdade porque acabou a luz. Filho, acende uma vela e faz o seu trabalho. Entendeu? Vai ali para a praça e faz o seu trabalho. Se resolva, porque o plano é maior. Alguém está entendendo o que a gente está falando aqui? Então, amados, há um plano maior de se encontrar com Cristo. E nós temos que nos preparar para isso. Até a sua volta. Devemos estar resolvidos. Só que havia pessoas que não se prepararam. E na hora que precisava dar um pouco mais de gás, aqui no caso é um pouco mais de azeite, não tinha preparo para isso. Sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o que nós vamos falar aqui no livro de Apocalipse, o que nós vamos falar aqui no livro de Daniel, a gente está falando de um plano maior. Eu não estou falando aqui de como ganhar um casamento, como ganhar dinheiro. Eu estou falando de um plano maior do que isso. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar. Estamos fazendo uma crise violenta, né? Ninguém sabe se sai para o trabalho, se volta para o trabalho, se pega doença e tudo mais.
Só que isso é uma fase que nós vamos passar, mas o plano maior continua. Então nós temos que sobreviver, vamos dizer assim, vencer esses períodos e continuar firme, e dia a dia até chegar à volta de Cristo. É isso que Jesus está falando aqui. Nós temos que nos preparar, porque dificuldades vão vir até o cumprimento desta promessa. Dito isso, né, para você entender um pouco sobre... Você tem que estar se resolvendo, você precisa se resolver na vida, se você quer realmente morar no céu, se você quer morar com Deus. Porque tem gente que não tem isso no coração. Porque há muita gente que quer fazer uma opção de coisas, e muitas coisas não são nem lícitas, são coisas erradas, e mais ainda, quer morar no céu. Só que eu internamente preciso estar resolvido. Eu tenho uma cidadania. Eu agora sou cidadão do reino dos céus. Eu estou aqui de passagem. Tudo isso aqui está em segundo plano. Ainda que eu preciso comer, preciso dormir, preciso tomar banho, preciso cuidar da família, preciso cuidar da casa. Mas isso tudo aqui é secundário. É que nem um militar. Ele tem que botar a botina, ele tem que colocar a boina, ele tem que colocar a jaqueta, mas a missão dele é maior. Não está preocupado. Tudo bem, tem que estar com a botina arrumadinha, a roupa arrumadinha, mas a missão dele é maior. Então, essa mensagem é para quem tem uma visão de uma missão maior. É quem está esperando a volta de Cristo. Que leva você a superar todas as coisas. Então, você se prepara para isso. Você se prepara até emocionalmente, amado. A Bíblia diz, Jesus nos avisou, no mundo tereis aflições. A gente se prepara até emocionalmente. Eu vou passar aflição. Mas não é na primeira aflição que eu vou desistir do meu plano maior, entende? O plano maior é estar com o Senhor. Então, isso precisa estar resolvido dentro de mim. Sabe? Eu preciso me preparar. Eu preciso saber para onde eu quero ir. Isso é muito importante. Então, dito isso, vamos abrir a Bíblia, né? Lá no livro de Daniel, voltando ao que nós falamos semana passada. Livro de Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Acho que eu falei demais essa tradução, mas vamos lá. Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11, versículo 29. Aqui está falando do anticristo. A gente tem que entender essa situação, porque a gente tem que saber se posicionar em relação ao que virá. Jesus falou do futuro para a gente se preparar por causa do futuro. O futuro não vai ser bom. Você está vendo, o futuro não vai ser bom. Bom, antes de falar um pouquinho sobre Daniel, só dá uma olhadinha no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vou ler 2 versículos aqui. Gálatas 4, 4. Desculpe, tá? Volte aqui para Gálatas, capítulo 4, versículo 4. É importante você ter esse conceito também, tá? Gálatas 4, 4 diz o seguinte, Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Agora leia comigo Efésios 1:10. Efésios 1:10. Efésios 1:10. Diz assim, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então presta atenção, essa expressão plenitude dos tempos. Quer dizer, chegou um ápice dos tempos. Desde Adão e Eva até esse tempo aqui, que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, Deus vem trabalhando muitas coisas. E chegou a plenitude dos tempos, chegou Jesus para fazer uma distinção entre tempos, no ápice de tudo aquilo que os homens poderiam experimentar como algo de conceitos. Jesus chega nesse ápice, nesse maior momento, faz uma obra para preparar o povo a entrar numa nova fase para os demais anos, para preparar o povo, para dar condição ao povo de entrar numa nova situação que vai acontecer. Agora, além disso, esse conceito de plenitude do tempo também mostra. Jesus veio em que época, queridos? Jesus veio na época do Império Romano. O Império Romano foi diferente de todos os outros impérios. Qual foi a grande diferença entre Roma
e a Babilônia, os Medo-Persas, o Império Grego, todos os outros impérios anteriores, o Império Egípcio, qual foi o grande diferencial? Foi que Roma não trazia os seus escravos para Roma. Roma, Itália, ele colonizava os povos. Você vê, Israel era uma colônia ali, né? Israel tinha que pagar impostos para César. Israel estava como colônia, dominado ali, meio que, né, sobre o domínio de Roma. Então, amados, naquela época o que se pregava? Que agora os grandes homens iriam ensinar as grandes coisas para a humanidade e que o mundo seria melhor a partir de agora. Roma abriu muitas estradas. Então, a comunicação mundial começou a aumentar. Então, qual era a ideia? Não, estamos num grande momento, no ápice da humanidade, agora todos nós vamos ter acesso a grande conhecimento, a grandes coisas, porque o centro vai dividir conosco as suas grandes culturas. Essa era a ideia da época. Só que depois de Cristo, o mundo desengringolou. E é isso que a Bíblia fala em Apocalipse. Que Jesus, ele teve autoridade para pegar um livro selado e abrir os selos. Sabe um selo? Quando você coloca uma tinta e coloca um cetro, coloca um selo ali, e aquela tinta fica com aquela marca. Para você abrir aquela carta, você tem que quebrar o selo. Quer dizer, havia muitas coisas escritas, quiser fechar ali, havia muitas coisas escritas que iria acontecer depois de Cristo. Só que para essas coisas acontecerem, Cristo precisaria proteger o seu povo. Vou repetir, isso é muito importante. Cristo preparou um novo e vivo caminho para o seu povo, para que o seu povo tivesse condição para viver o que iria vir depois. E o que iria vir depois era uma coisa muito ruim. Os selos iriam se abrir, nós vamos ver no livro de Apocalipse. Os selos iriam se abrir, e o que está escrito nesse livro, do que vai acontecer dentro da soberania de Deus, são coisas ruins, porque haverá juízo sobre a terra, porque os homens se rebelaram. Os homens queriam ser os dominadores do conhecimento. Em Romanos diz isso, né? Os homens detêm a verdade. Os homens se acham como deuses, como donos da verdade. Então há um confronto entre essa questão de colocar o homem como sendo o centro do universo e a questão de o homem se sujeitar a Deus. Então, na plenitude dos tempos, no momento mais importante, onde os homens agora a humanidade vai crescendo um absurdo. Só que a partir de agora começa a se abrir os selos. E o mundo vai experimentar juízos de Deus, porque os homens se rebelaram realmente de forma como a Babilônia, ou melhor, desculpe, como a Torre de Babel, quando eles se acharam mais importante, vamos colocar o nosso nome aqui, o nome mais importante, a Torre de Babel, lembra? Antes do dilúvio, ou melhor, depois do dilúvio. Então, essa era a plenitude dos tempos. Então, agora um confronto, vamos dizer assim, entre o reino de Deus e o confronto das trevas, que coloca o homem na vaidade do conhecimento. Esse é um grande confronto. E o espírito do anticristo, de tudo que se fala de Cristo, começa a operar intensamente para afastar o homem de Cristo. Então, esse pano de fundo é importante você entender, porque você vai entender agora por que o confronto, por que os grandes confrontos, e por que Cristo teve que preparar condições para nós passarmos por uma nova etapa. Uma condição de que a minha vida não é mais a minha carne, a minha vida é o meu espírito. Eu sei que a fonte de vida é o Espírito de Deus. O Espírito Santo veio para dentro de mim para que eu tivesse a natureza de Deus. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Então eu tenho a natureza, eu tenho prazer em santidade porque o Espírito de Deus habita dentro de mim. Quem é que fez isso? Jesus. Foi Jesus que me batizou no Espírito Santo. E por ele ter me batizado no Espírito Santo, tudo que não é santo, eu me afasto. Porque aqui de dentro eu sinto repulsa daquilo que não é santo.
porque o Espírito Santo me selou. Veja, eu estou selado, eu estou marcado com o selo de Deus. Deus é santo. Então Deus me preparou para eu enfrentar os próximos anos. Deus me preparou, por isso prepara-te. Aquelas viúvas, ou melhor, aquelas noivas, não tinham óleo, não tinham azeite. Elas tinham até uma lamparina, mas não tinha azeite. Paulo fala isso em 1 Coríntios, né? Ele fala isso. Se eu tentar fazer coisas boas, mas se não tiver amor, eu nada terei. Se eu não tiver a essência do amor ágape, do amor de Deus, fruto do Espírito de Deus, eu nada serei. Eu vou tentar fazer coisas boas, mas eu não vou conseguir. Então, amados, Jesus preparou, e é por isso que ele tem autoridade. Vamos lá? Eu vou voltar para Daniel, mas vamos ver em Apocalipse. Escreve aí. Apocalipse capítulo 5. Olha que texto tremendo. Você vai entender melhor esse texto. Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita que estava sentado no trono um livro. Pega o ventilador pra gente. Ok. Um ventilador. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Presta atenção. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão, verso 5, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para que o livro e para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha, está falando de Jesus, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. 7 chifres significa que ele tem uma plenitude de autoridade. E os 7 Espíritos de Deus, né? Está em Isaías, né? Os 7 Espíritos de Deus, né? Depois a gente fala sobre esses 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo tem 7 características, ok? Que passa. Verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostrados diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então preste atenção, amados. Por que Jesus teve essa autoridade? Quem é que poderia dar continuidade à história humana? Essa era a questão. Ninguém tinha condição de dar continuidade. Só que Jesus veio como representante da raça humana e como representante de Deus, ele sendo Deus, 100% Deus e 100% homem, ele veio com esta autoridade. Eu posso dar liberdade ao que tudo que vai vir sobre a terra. Eu vou quebrar os seus. Por quê? Porque eu já preparei uma condição, eu já trouxe um preparo para um povo, para que esse povo possa enfrentar tudo aquilo que virá daqui para frente. Sabe? Então Jesus tinha essa autoridade, né? Porque ele preparou todas as coisas. Ele pagou o preço, a Bíblia diz que ele comprou um povo. Ele comprou com seu próprio sangue um povo. Então, esse é alguns panos de fundo que nós temos que entender, para a gente entender esse confronto do anticristo e Cristo.
O povo está no meio, mas o povo não está desamparado. Jesus deu condições para o povo estar preparado para estar no meio de um grande confronto entre o anticristo e Jesus. Há um grande confronto. Um confronto não porque o anticristo é mais forte que Cristo, não. É um confronto para lutar pelas almas que ainda estão para decidir para que lado querem ir. Se eles querem ir para o anticristo ou se eles querem ir para Jesus. Há um grande confronto pelas almas, uma grande batalha pelas almas perdidas. Agora vamos lá para Daniel capítulo 11. O tempo está passando rápido. Daniel 11. Daniel 11. Eu li esse texto semana passada. 29. No tempo determinado tornará a avançar contra o sul, o anticristo. Mas não será nesta última vez como foi da primeira. Porque virão entre ele navios de Quitim que lhe causarão tristeza. O anticristo vai ter algumas dificuldades, né? Em guerras. Voltará e se indignará contra a Santa Aliança. Quer dizer, ele vai se indignar contra a Santa Aliança, contra o povo de Deus. E fará o que lhe aprouver. E tendo violado, atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. Quer dizer, aos desviados, ele vai atender. Aos desviados da fé. Os que abandonaram Deus. Verso 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário. Ele terá o poder do demônio, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário e estabelecendo a abominação desoladora. Lá em Mateus, só nota, em Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus fala disso, da abominação, que ele vai se colocar como um Deus lá no templo, em Jerusalém. Verso 32, aos violadores da aliança, ele com lisonjas, quer dizer, aos que se desviaram de Deus, ele com lisonjas perverterá essas pessoas. Mas há uma declaração aqui: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Quer dizer, esse povo que conhece a palavra, que conhece a Deus, se tornará forte e ativo nesse tempo. Verso 33, os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados por um pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Quer dizer, muitos também vão se ajuntar por interesses. Verso 35. Alguns dos sábios cairão. Sabe por quê? Eles cairão. Alguns dos sábios cairão. Sabe por quê? Para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então muita gente também vai passar lutas, não é porque há uma perseguição, mas é porque muitos também vão ter que ser provados. Porque viviam no conhecimento, tinham conhecimento de Deus, mas não tinham uma vida digna de Deus. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas vive em pecado. Entende isso? A pessoa até fala da Bíblia, mas vive em pecado. Então elas também vão ter que ser provadas, purificadas pela queda, pela perseguição, por todas essas coisas. Muito bem. Esse texto está ligado a Apocalipse capítulo 11. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Olha, amados, Apocalipse foi Jesus que revelou esse livro para João, o apóstolo João, estava preso na ilha. Então Deus visitou, Jesus visitou João e começou a revelar essas coisas para João. Ok? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 11, versículo de 1 a 14. Vamos ler esse texto aqui para a gente perceber. Esse texto, presta atenção. Esse texto do capítulo 11 está antes da última trombeta. A Bíblia diz assim, que Jesus abriu os selos. São 7 selos. Eu vou falar dos 7 selos depois. No último selo vai se abrir para se tocar 7 trombetas. Em 1
Coríntios, capítulo 15, versículos 50 e 51, 52, diz que ao ressoar da última trombeta, nós seremos arrebatados. A última trombeta. Até lá, a gente tem que estar firme. Somente na última trombeta. Então, olha só, vão ter 7 selos e 7 trombetas. E só na última trombeta seremos arrebatados da terra. Então, a gente precisa estar preparado para o que virá, ou para o que já está acontecendo. Deu para entender? Então, nós temos que entender o que vai acontecer na terra. E aqui, esse capítulo 11 é o capítulo que está falando já de uma grande perseguição, de uma liberação da grande tribulação vindo sobre a terra, nesse capítulo 11. Se você ler o capítulo 10 do livro de Apocalipse, Deus está falando para Jesus, ou melhor, desculpe, Deus está falando para João, João, coma desse livro, ele será amargo no seu estômago, mas doce na sua boca, e você vai ter que profetizar para muitas nações. João morreu preso. Mas ele está dizendo que a profecia da palavra de Deus vai percorrer muitas nações. Então, há muita coisa que vai acontecer antes da última trombeta. Eu não sei em qual trombeta nós estamos. Eu não sei em qual selo nós estamos. Eu só quero dizer que nós só seremos arrebatados na última trombeta. E depois da última trombeta, a Bíblia fala de 7 flagelos. Sabe o que é flagelar? Bater? Deus vai descer fortemente sobre a terra. Então, antes da última trombeta, acontece o capítulo 11 do livro de Apocalipse. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 11. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus. Olha só, pega uma vara, uma fita métrica, e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Quer dizer, meça o povo de Deus. Meça. Aqui está falando mesmo dos judeus mesmo, propriamente. Verso 2. Mas deixa de parte o átrio exterior, quer dizer, o pátio exterior, não meça o pátio exterior. O átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, aqueles que não são judeus. Estes, por 42 meses, 3 anos e meio, calcarão aos pés a cidade santa. Eles vão pisar na cidade santa por 3 anos e meio. Quer dizer, vou usar uma linguajar normal aqui. Muitos turistas vão estar em Jerusalém durante 3 anos e meio. Eu estava refletindo isso com o meu filho hoje de manhã. Uma vez o pastor Luciano Subirá falou uma coisa para mim muito interessante. Ele esteve em Roma, lá na Itália, no Coliseu, e ele viu muitos turistas tirando fotos do Coliseu. Batendo foto para lá, selfie para cá, coisa de turista. E ele começou a chorar, porque ele disse: esse povo não sabe o que aconteceu aqui. Esse povo está tirando foto, fazendo piada, sorrindo, olhando para essas grandes construções. Mas o povo não estava entendendo o que era o Coliseu. Você sabe o que era o Coliseu? Era o local onde os cristãos foram comidos por leões. O Coliseu foi onde os cristãos foram mortos em tochas humanas, destacavam fogo nos cristãos ali. Aquele local que o pessoal fica tirando foto, turistas, né? É onde os cristãos morreram devorados por leões. A Bíblia está dizendo que durante 3 anos e meio, na grande tribulação, porque a grande tribulação será 7 anos, os 3 primeiros anos e meio será a falsa paz.
E nesse período a Bíblia está dizendo aqui que os gentios vão pisar aquela terra. Só que elas vão pisar, mas muitos não vão nem entender o que está acontecendo. Não vão nem entender o que aconteceu naquela cidade. Jesus pisou lá. Por que Jesus pisou lá? Jesus foi crucificado lá. Por que Jesus foi... As pessoas não entendem nada, elas só querem saber de turismo. Elas só querem saber de turismo. Aqui também, nesse capítulo 11, nesse exato momento do capítulo 11, está havendo os 3 anos e meio de falsa paz. E está sendo instituído, nesses 3 anos e meio, a idolatria ao anticristo. Nesse período já haverá um domínio do anticristo, já haverá o governo do anticristo. Já está acontecendo isso sobre a face da terra. O falso profeta já estará incentivando a religião da adoração ao demônio, ao dragão, e tendo a idolatria ao anticristo. Quer dizer, as pessoas vão adorar o dragão e vão idolatrar também o anticristo. Nesse exato momento que ele fala aqui, que durante 3 anos e meio Jerusalém será pisada pelos gentios. Esse é o momento. Eu pergunto para você, quantos anos Jesus pisou aqui com o seu ministério? Jesus nasceu, passou 30 anos sem fazer nada. Entre aspas, né? Sem fazer nada. Mas o ministério de Jesus começou aos 30 anos. Quando ele tinha 30 anos, Jesus começou o seu ministério. Quando ele transformou água em vinho, lembra? Quando ele foi na festa e transformou água em vinho. Ali começa o ministério de milagres de Jesus. E ele levou apenas 3 anos. 3 anos e meio, sei lá. Em torno de 3 anos. Nesse exato momento, um outro império domina Jerusalém. Qual é o império? Do anticristo. E todos estão lá. Os turistas estão lá. Estão lá até que obrigados para adorar o anticristo. E nesse período se levantará 2 testemunhas que vão operar como Jesus operou. Vão operar como Jesus fez há 2000 anos atrás. Olha que coisa, mesmo cenário. Jerusalém, né, dominada pelo anticristo. As pessoas indo para lá e se levanta 2 testemunhas para operar os mesmos milagres ao redor de Israel. Veja lá o que diz aqui a palavra de Deus. Versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas. Verso 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, são 3 anos e meio, vestidas de pano de saco, quer dizer, de forma humilde. São estas as 2 oliveiras. Eu não posso dizer quem são, a Bíblia só diz que são essas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Essa figura de 2 oliveiras, de 2 candeeiros, está lá no livro de Zacarias. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender quem é Zacarias. Israel foi dividido. Israel, quando o rei Salomão pecou, entrou a idolatria em Israel. Entenda isso. Quando Salomão casou com muitas mulheres, e muitas mulheres levaram ele a ser idólatra. Ele construiu templos para outros deuses. Mas havia uma promessa que em Salomão não haveria guerras. Mas quando Salomão morreu, o seu filho Roboão, ele foi, de uma certa forma, entrou um conflito entre Roboão e um outro soldado, Jeroboão. E o reino de Israel foi dividido em 2. Roboão ficou com o reino do sul, que era Judá e Benjamim, as tribos de Judá e a tribo de Benjamim, e o reino do norte, que eram as demais 10 tribos de Israel. E essa história, reino do norte e reino do sul, foi ficando, até que a Babilônia veio e tomou todo mundo, levou todo mundo para a Babilônia. Quando acabou o império da Babilônia e veio o império Medo-Persa, o persa chamado Ciro, o rei Ciro, escreveu: Israel, pode voltar para sua terra. Quer dizer, eles foram para lá com dois reinos, só que agora
eles estão voltando para a terra. Agora eles voltam e há 3 profetas nesse período da volta: Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 3 profetas da reconstrução de Israel. E esses profetas, um deles, Ageu, fala da reconstrução na área financeira de Israel. Zacarias fala da reconstrução da área da santidade de Israel. Então, lá em Zacarias, há uma profecia de que haviam 2 oliveiras e 2 candeeiros que estavam diante do Senhor. Então, essa mesma figura aqui ele diz. Então, é interessante a gente perceber que Zacarias, que falava sobre isso, está dizendo que essas 2 figuras são pessoas consagradas. Se são 2 pessoas, se são 2 povos, não sei. São 2 testemunhas que são consagradas ao Senhor, que estão diante do Senhor, caminhando com o Senhor, e de repente elas aparecem. Verso 5: se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca. Lembra o profeta Elias? Quando os soldados vinham prender Elias, Elias mandava descer fogo do céu e os soldados eram queimados. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Quer dizer, os mesmos sinais de Elias estão acontecendo aqui. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Elias também falou sobre seca, fechar os céus. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Lembra Moisés, que converteu a água em sangue? Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Lembra Moisés? Trouxe os flagelos sobre a terra do Egito. Tantas vezes quantas quiserem. Eu não estou dizendo aqui que é Elias e Moisés. Tem gente que fala, né, que são os 2 testemunhos de Elias, mas eu não acredito nisso. Eu acho que Moisés e Elias já cumpriram a sua missão. Eu só estou dizendo que eles estão operando no mesmo poder. Assim também como Jesus parou a chuva, parou a tempestade, Jesus tinha esse poder tremendo. Até João, o apóstolo João falou para Jesus: Jesus, eles não querem te receber porque o Senhor está indo para Jerusalém. Quer que mande descer fogo do céu? Jesus falou para João: você não sabe que espírito sois, de que espírito sois. Mas o apóstolo João sabia desse conceito de mandar descer fogo do céu. Então são 2 pessoas que estarão operando, mas com muita firmeza, num período que antecede a grande tribulação, na falsa paz, onde todos os turistas estarão em Jerusalém, e esses homens, ou esses 2 testemunhos, esses 2 grupos, estarão operando de uma forma intensa, e todo mundo vai ver. Entende isso? O anticristo promovendo a adoração ao demônio, ele se colocando como um Deus, a idolatria pegando fogo, ele dominando, ele colocando a marca da besta, ele governando da forma mais intensa os povos, enganando as pessoas, os desviados, ele com lisonjas, liberando poder do demônio. Lembra Moisés? Moisés chegou perto do faraó, jogou a sua vara, se tornou o quê? Uma serpente. Aí o faraó: você está de brincadeira comigo, Moisés? Chamou os feiticeiros dele e eles também fizeram as varas se tornarem serpentes. Mas só que a serpente de Moisés comeu a serpente dos feiticeiros. Então havia o quê? Um confronto de poder entre o poder de Deus e o poder do demônio. Aqui vai acontecer a mesma coisa. A Bíblia diz em Tessalonicenses que o anticristo terá poderes do demônio. E eles vão operar. Só que Deus vai levantar dois testemunhos nesse tempo para confrontar o poder. Olha que coisa. Durante o mesmo período que Jesus passou na Terra, durante 3 anos. É o mesmo tempo de ministério que Jesus teve na Terra. Você veja que o Império Romano era um império que mostrava: nós somos poderosos.
E aí Jesus deu poder para o pescador, veja, para pessoas muito simples, pessoas que não sabiam, que eram iletradas. A Bíblia diz que aqueles homens eram iletrados. E Deus deu poder para aqueles homens. Quando aqueles homens começaram a expulsar demônios e falar: ah, Jesus, que coisa tremenda, nós expulsamos demônios em teu nome. E Jesus falou: alto lá, filho, não fica tão animado. Apenas saibam, e vocês devem ficar alegres, porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Não fique alegre porque você tem poder. Sabe que a coisa mais importante é que o nome de vocês está nos céus. Então há um confronto de poder muito grande. Capítulo 11 está inserido num momento de grande confronto de poder. Mas o texto continua, vamos lá. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho, veja, que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e as vencerá e matará. Olha que coisa. Vai matar essas duas testemunhas. Eles vão ser mortos. E o seu cadáver, presta atenção, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Essa grande cidade aqui é Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Espiritualmente. Onde também o seu Senhor foi crucificado. Onde Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. Então, espiritualmente, Jerusalém se tornou uma grande meretriz, uma grande prostituta. Ele fala, o Apocalipse fala sobre isso. Os próximos capítulos, capítulo 13, 14, 15. Que Jerusalém se tornou uma grande prostituta. A cidade de Jerusalém, ela se vendeu para o anticristo. Jerusalém, que era o local, a terra santa, em que o povo ali buscava a Deus, a santa aliança, eles se venderam para o anticristo. Então ela se tornou espiritualmente como Sodoma. Ela se tornou espiritualmente como Egito. Mas é Jerusalém. Verso 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres, presta atenção, das duas testemunhas por 3 dias e meio. Quantos dias Jesus ficou morto? Veja lá, Jesus foi morto em sexta-feira. Ele ressuscitou no domingo. 3 dias. O túmulo de Jesus estava lá, guardado por soldados, mas estava lá. Os fariseus estavam dando festa. Matamos Jesus. É a mesma situação. Essas duas testemunhas, elas fizeram um auê em Jerusalém. O anticristo fazendo poder e elas vinham lá operando no confronto. Então, veja, eles foram mortos. Então, muitos dentre o povo, verso 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, veja, tem turista de tudo que é até lado aqui, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que os seus cadáveres sejam sepultados. Verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegraram, olha só, por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Quer dizer, esses 2 eram poderosos. Sabe? Então aquelas pessoas que queriam adorar o demônio e vinham os profetas e falavam, peraí, ó, um verdadeiro Deus opera. E fazia sinais e maravilhas. Então isso atormentava os feiticeiros. Isso atormentava os idólatras. Isso atormentava os pecadores. Eles queriam adorar o demônio, mas vinham os profetas, não, vocês estão errados. E mostrava com poder que eles estavam servindo a demônios. Então, quando eles morreram, houve festa. Graças a Deus morreram esses profetas, esses caras não enchiam a paciência. É isso que estava acontecendo em Jerusalém. O que vai acontecer em Jerusalém, o que vai acontecer. Verso 11. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram
sobreveio grande medo, porque eles viram aqueles anjos ressuscitar. E as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Assim como Jesus foi levado aos céus, até chegar às nuvens, naquela hora houve grande terremoto. Haverá um grande terremoto em Israel. E ruiu a 10ª parte da cidade. Na realidade, haverá 2 grandes terremotos. Esse é o primeiro grande terremoto. Haverá um segundo maior ainda nos últimos flagelos. Esse é o primeiro grande terremoto. E ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Então, com esse momento, muitas pessoas vão ficar aterrorizadas, assim como Jesus, né, quando morreu na cruz, aqueles homens viram, meu Deus, porque houve um terremoto, houve tudo aquilo ali, quando Jesus morreu na cruz, e muitas pessoas viram, esse realmente era o Filho de Deus. Então as pessoas vão ficar aterrorizadas por isso. Quer dizer, o cenário é o mesmo. Não estou dizendo aqui que aqui mas é o mesmo cenário. Quer dizer, Deus usando as mesmas situações que usou com seu Filho Jesus, aqui, muitas pessoas também iriam se converter nesse momento. Verso 14, passou o segundo ai, esse é o segundo ai, houve um primeiro ai, esse é o segundo ai, e agora, e vem sem demora o terceiro ai. O terceiro ai é a 7ª trombeta. Você veja, houve um arrebatamento, então as pessoas começaram a pensar, já houve outros arrebatamentos, Elias foi arrebatado aos céus, Enoque foi arrebatado aos céus, Jesus foi arrebatado aos céus. Então, já houve arrebatamento. Aqui é mais um arrebatamento. Só que aí, em seguida, vem o quê? A trombeta. A trombeta soará. Então haverá o arrebatamento. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E aí, amados, é claro que você vai ter que olhar com mais carinho, o tempo não dá agora, semana que vem a gente volta a esse assunto. Vai entrar o capítulo 12, que parece que é um capítulo estranho, mas exatamente fala em figuras sobre um arrebatamento. Que o filho da virgem seria arrebatado. Aí você vai perceber que é um símbolo desse momento. Fugiu aqui a imagem, mas já voltou. Então começa aqui a 7ª trombeta. Então é nesse momento que toca essa 7ª trombeta. O conceito de arrebatamento está fresquinho. E isso começa a dar esse sinal que no livro de Apocalipse você vai encontrar aqui o conceito de arrebatamento vindo sobre essas 2 testemunhas e em seguida a 7ª trombeta. Jesus falou, né, o que Paulo falou, ao ressoar da última trombeta. Diz lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, que fala ao ressoar da última trombeta. Amém? Amém. Dito isso também, vou terminar aqui, eu quero só mostrar para vocês, eu vou apenas citar para vocês, para que vocês comecem a ter uma certa noção dos 7 selos, dos 7 trombetas e dos 7 flagelos. Eu anotei aqui, fiz uma pequena anotação, para que você entenda que são ondas que estão vindo sobre a terra. Desde a vinda de Jesus, da primeira vinda, quando Jesus ele sobe aos céus, ele ali começa a abrir os selos. A humanidade começa a experimentar coisas que elas não queriam experimentar. Elas achavam que seria o melhor dos mundos. Matamos Jesus, acabou Jesus, o que nos atormentava, e eles vão fazer o melhor dos mundos. Só que isso não acontece. Então, a partir do capítulo 5, como nós lemos, não precisa ler, mas lá a partir do capítulo 5 do livro de Apocalipse, se fala ali os 7 selos. Quais são os 7 selos? O primeiro selo, quando ele é aberto, se libera um cavalo chamado cavalo branco. O cavalo branco representa, né, alguém com autoridade
que saiu para vencer. Alguns acham que é Jesus. Eu digo que esse que saiu para vencer é o espírito do anticristo. O segundo selo fala de um cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho é um espírito que é lançado na terra para tirar a paz dos homens, para que os homens comecem a matar uns aos outros. Já viu que as pessoas às vezes ficam nervosas? Esse é o espírito do cavalo vermelho, que é o segundo selo que foi liberado sobre a face da terra. O terceiro selo que foi liberado sobre a face da terra é o cavalo preto. É o cavalo, ou melhor, é um espírito que traz crise econômica. Meu Deus do céu, qual a dificuldade de arrumar a economia, meu Deus? É tão simples, põe preço normal. Anos não se acerta economicamente. Já viu que as nações não se acertam nunca? Existe o espírito da crise econômica, que é representado pelo cavalo preto, os cavaleiros do Apocalipse, né? E há um quarto cavalo, chamado cavalo amarelo, que é liberado o espírito da morte, para que os homens morram pela espada, pela fome e por feras. Essas feras podem ser leão, urso, mas principalmente as bactérias, né, que têm matado muitos homens. O quinto selo é a perseguição sobre o povo de Deus. Há uma liberação para que haja essa perseguição. A perseguição aos cristãos é o quinto selo. O sexto selo é os sinais que haverá no sol, na lua e nas estrelas. O sexto selo vai mostrar sinais no céu e também sinais na terra. E o sétimo selo? O sétimo selo é a abertura do período das trombetas. Então, 6 selos vão se abrindo, coisas vão acontecer que até hoje acontecem, quer dizer, terremotos, fome, crise econômica, perseguição aos cristãos, isso sempre aconteceu. Só que são ondas que somadas a outras ondas, que somada a outras ondas, que somada a... Você vai ver que a coisa vai se avolumando. E chega um momento que Jesus abre o sétimo selo. O sétimo selo, ele fala de trombetas. Quando se toca uma trombeta, todo mundo fica em alerta. Então, as trombetas falam mais forte, porque tem tantas pessoas, terremoto sempre teve, crise econômica, sempre teve crise econômica, perseguição aos cristãos, sempre houve, isso aí não é nada. Mas quando começa a tocar as trombetas, aí começa um período de alerta. Quais são as trombetas? Primeiro, queimada das florestas. Esses últimos incêndios que a gente viu na Austrália, na Califórnia, esses últimos anos, foram impressionantes, né? Os artistas do Hollywood estavam perdendo suas casas. As queimadas, muitas florestas foram destruídas por causa disso. Outra coisa que vai... A segunda trombeta fala de morte dos peixes. Quer dizer, haverá tanta morte nos peixes que vai ser como um alerta para a humanidade. Que, se não me engano, é quase que 1/3. Né? Terceiro, contaminação da água potável. Essa é a terceira trombeta. A água potável vai faltar, porque haverá uma contaminação grande da água potável, dos rios e assim por diante. O quarta trombeta, isso aqui é interessante. Os sóis e as estrelas perdem o brilho. Vou falar um pouquinho sobre o Sol aqui, amados. Você sabe por que a pessoa fala que é aquecimento global? Não está havendo aquecimento global. O que está havendo é que o Sol, o foco do Sol é desse tamanho. O que está acontecendo com o Sol está se apagando. O foco dele está diminuindo. Então, quando o Sol está muito longe, esses países que deviam estar um pouquinho mais quentinhos, não estão, porque o foco do Sol está longe. Então, o inverno se torna muito frio. E quando o Sol está no período do verão, o foco dele que era assim, ele agora está mais concentrado. Então, quando é período de verão, é muito quente. Então, o frio será muito frio e o verão será muito quente. Porque o Sol, o foco do Sol está diminuindo. A Bíblia fala sobre isso. Que
que o sol e as estrelas perderiam seu brilho. Quinta trombeta. Aí a Bíblia fala, a partir da quinta, sexta e sétima trombeta, a Bíblia fala que são 3 ais. Ai, sabe quando dói? Ai. A quinta trombeta fala de liberação. O inferno será liberado. Há uma liberação de demônios, governado por um demônio chamado Apolion. Há uma liberação de demônios para atormentar por 5 meses os que não têm o selo de Deus. Quer dizer, haverá uma liberação imensa de demônios para atormentar pessoas que não têm o selo de Deus. Você vai perceber quantas pessoas ficam endemoniadas, ficam lunáticas, um espírito de pânico. Essa coisa se alastrou. Isso é um sinal, é uma trombeta. É a quinta trombeta de Deus. A sexta trombeta, eu acho que essa aqui ainda não tocou, mas essa aqui é terrível. A sexta trombeta, antes da sétima trombeta. A sexta trombeta é terrível. É a liberação de 4 demônios que estão presos lá no rio Eufrates para uma hora específica. A Bíblia fala lá que é um dia, um mês, um ano, a hora, está tudo específico. Não está escrito lá, só está dizendo que esse tempo está marcado pelo Senhor. A sexta trombeta é a liberação de 4 demônios que vão liderar 200 milhões de demônios sobre a face da terra. Está lá na Bíblia. 20 mil vezes 10 mil. 20 mil vezes 10 mil são 200 milhões. 4 demônios vão liberar 200 milhões de demônios que vão ser liberados sobre a terra para gerarem fogo, fumaça e enxofre. Quer dizer, eles vão criar muita destruição sobre a face da terra. Essa é a sexta trombeta. E a sétima trombeta, como Paulo falou, ao ressoar da última trombeta, é a trombeta do arrebatamento. Lembra? Capítulo 11, capítulo 12, você vai ver ali a sétima trombeta tocando. Porque quando se toca a sétima trombeta, há o arrebatamento. Quando há o arrebatamento, aí começa os flagelos na terra. Aí começa a grande tribulação sobre a face da terra. Aí a coisa fica muito feia na terra. Já está feia, né? Com essas trombetas todas aqui. Mas aí a coisa vai ficar pior. A Bíblia fala de 7 flagelos, né, sobre a face da terra. Começa lá no capítulo 15 do livro de Apocalipse. Primeiro flagelo que virá: úlceras, feridas nas peles, para todos aqueles que portarem a marca da besta. Todas as pessoas que tiverem a marca da besta estarão com úlceras e que vão machucar demais a vida dos homens. Isso aí depois a gente poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão. Segunda flagelo: o mar vai morrer. Os peixes do mar vão morrer. Todos, não é alguns, todos. O mar vai morrer. Haverá muita morte. Terceiro flagelo: as fontes de águas definitivamente serão contaminadas. Não terá água potável sobre a face da terra. Você já viu que as pessoas estão fazendo até como é que eu vou dizer? Estão fazendo até agora usinas para transformar água de esgoto em água potável. Já viu isso? Sabe quem está financiando isso? Bill Gates. Bill Gates, sabe esse homem bilionário? Bill Gates. Ele está financiando fábricas para transformar água de esgoto em água potável. Porque o terceiro flagelo será que não terá mais água potável na terra. Quarto flagelo: o sol vai queimar os homens com muita intensidade. Lembra que eu falei que o foco está fechando? O sol vai queimar intensamente os homens. Vai ser difícil sair na rua. De tão forte vai estar o sol. O quinto flagelo: lembra das úlceras dos homens que receberam a marca da besta? Haverá dores intensas sobre os homens que têm a marca da besta. Será uma coisa assim desesperadora. O sexto flagelo
será liberado pela boca de Satanás, pela boca do anticristo e pela boca do falso profeta. Esses três, Satanás, o anticristo e o falso profeta, esses três, vamos dizer, essa trindade demoníaca, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Eles imitam tudo, eles imitam todas as coisas. Né? O falso profeta, o anticristo e o demônio. Esses três vão liberar um espírito sobre a terra que vai mexer com os exércitos de todas as nações para se reunir para atacar Israel. Então, esse será o sexto flagelo. E o sétimo e o maior dos flagelos. Haverá um grande terremoto em Jerusalém que vai dividir a cidade em três partes. Um grande terremoto vai descer sobre Jerusalém, que ela vai se dividir em três partes e haverá chuvas de meteoros, chuvas de pedra vão vir sobre a terra. Esse será o sétimo flagelo. Depois do sétimo flagelo, o que vai acontecer? Aí sim, haverá a volta de Cristo. Porque os 7 flagelos, o anticristo vai ficar louco com tudo isso. Porque eles vão falar, a marca da besta não tem problema, pode botar a marca da besta, não vai fazer mal nenhum, mas só que vai gerar tanta úlcera que eles vão ficar chateados. Haverá tanta coisa, não vai faltar água, vai faltar peixe, vai faltar tanta coisa, terremoto, calor intenso, vai ser difícil governar. Tá vendo agora como é que é difícil governar? Você vê como é que o Bolsonaro está sendo difícil governar diante de uma peste? Imagina tudo isso acontecendo. Quer dizer, o anticristo vai ficar louco. Mas ele vai liberar o último flagelo, esses demônios, para reunir as nações para destruir Israel. E aí sim vai vir Jesus. Aí depois do 7º flagelo virá o Senhor, isso é capítulo 19. Aí virá o Senhor para salvar Israel. E Israel será salvo das nações e Satanás será preso por 1000 anos. Aí é um outro assunto. Semana que vem a gente continua nesse assunto. Amém, amados? Então, eu falei 1 hora aqui, 1h10 minutos falando direto sobre esse assunto. É muita coisa. Mas eu tenho que dar essas moções, amados. Sabe por que eu tenho essa preocupação de dar? Porque daqui para diante, amados, tem muita gente que vai falar muita bobagem. Daqui para diante, muita gente vai dar uma série de explicações. Daqui para diante, muita gente vai dizer que é Cristo, que é um falso Cristo. Tem muita coisa. As pessoas vão começar a falar demais. Porque os sinais estão aí. As catástrofes estão acontecendo. As epidemias estão acontecendo. E as pessoas estão desesperadas. E Jesus escreveu o livro de Apocalipse para que nós, povo de Deus, não ficássemos perdidos nessa história. Ele preparou um caminho para nós. Nós estamos em Cristo, preparados. Se você está desanimado, é que você está meio que fora da situação. Você precisa estar entendendo para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para morar com o Senhor dos céus. Não podemos ser como a mulher de Ló, que olhou para trás e se tornou o quê? Se tornou uma estátua de sal. Porque o interesse da mulher de Ló era só ficar em Sodoma e Gomorra, nos prazeres de Sodoma e Gomorra. Nós estamos preparados, Deus nos deu a mente de Cristo, Deus nos deu o Espírito de Cristo, Deus nos deu a visão celestial, Deus nos deu promessas de segurança em passar por tudo isso, em segurança. Então, amados, nós precisamos estar muito cientes do que a palavra nos alerta para que a gente saiba se posicionar nesses últimos dias. Lembra? A Bíblia diz, não será logo. Você vê quanta coisa vai acontecer ainda. Até o aparecimento do anticristo. Tem muita coisa para acontecer. São alguns anos ainda pela frente. Não será de agora, filho. Mas até lá, o que a gente tem que fazer? Marchar sobre a face da terra com esta missão. Sermos testemunhas de Cristo. Testemunhas do reino de Deus. Anunciarmos a salvação. Essa é a chamada que nós temos em Cristo Jesus. Nós devemos entender para onde nós estamos indo. Nós precisamos entender o confronto que está acontecendo.
O anticristo vai seduzir os desviados. Amado, se você se desvia por qualquer coisa, se você se desvia por um copo de cerveja, se você se desvia, o que será quando o anticristo vai falar, vai dar a marca da besta para você, ou senão não vai comer? Tem muita gente que vai se entregar. Você precisa saber. Ah, pastor, a gente vai passar... Irmãos, eu só estou dizendo aqui que nós temos condição de estarmos em Cristo, cientes do que está acontecendo. Eu não citei aqui vários textos da Bíblia em Apocalipse que falam, não destrua, né? O azeite, o vinho, não destrua o trigo, não destrua o meu povo. O povo será guardado, né? As úlceras vão vir sobre outras coisas. Essa úlcera já é o final, né? Mas sofrimento vão vir, mas o povo de Deus está sendo guardado no meio de tanta situação ruim. Então nós devemos saber nos posicionar. Amém, amados? Não quero me prolongar muito. Semana que vem a gente pode continuar. Talvez seja interessante eles deixarem descrito alguma pergunta. Isso, então, pastor na semana que vem você já... Ó, escreva aí se você tem dúvidas. Escreva, se está no Facebook, escreva dúvidas. Deixa aí embaixo. Deixa embaixo, né? Nos comentários, algumas coisas. Escreva, porque a gente anota as dúvidas e a gente prepara as respostas para a semana que vem. Fica até mais fácil assim, porque fica registrado, entendeu? Eu posso ir escrevendo, até mesmo colocando, respondendo no Facebook as dúvidas, porque são muitas. É muito assunto. É muito detalhe. Eu falei aqui apenas de um capítulo, fiquei mais concentrado no capítulo 11 do livro de Apocalipse. É muito detalhe. Então eu estou só trazendo para vocês se posicionarem, terem uma noção, e as dúvidas a gente vai tirando ao longo da semana. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Amém? Pena que a gente não pode interagir tanto aqui assim, né? O pessoal está mandando coisa aqui. Vai mandando. Amém. A pergunta ainda não veio, não. A pergunta não veio, mas escreve aí embaixo as perguntas, né? Para a gente chegar. Amém? Nós vamos orar, pedir a pastora Elizabeth Corace por nós, né? Agradecendo a Deus por esse momento. Quero lembrar que quinta-feira nós temos, né, mais uma Casa Luz, hoje é segunda, né? Quinta tem outra. A gente vai passando alguns vídeos, a gente vai mandando algumas informações. Quero lembrar também que o Edmilson, eu acabei de receber um recado que ele já está em casa. O Edmilson, graças a Deus, não precisou subir para aquela ala lá do coronavírus. E ele já está em casa. Isso é uma obra maravilhosa que Deus fez, né? Guardou o nosso irmão. Esteja orando ainda pelo Guilherme, pelo Érico, né? Primo do pastor Gabriel. Mas o Edmilson já está em casa. Antes de começar essa live, eu vi um recadinho, agora vou ligar para ele, né? Vou saber mais notícias. Mas louvamos a Deus por essa grande vitória. Amém? Pastor Elizabeth. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Pai, nós estamos, Senhor, alegres, porque sabemos que a igreja do Senhor Jesus é guardada por Ti, ó Pai. O Senhor tem palavras de vida para nós e o Senhor tem a Tua igreja na palma das Tuas mãos, ó Pai. E eu sei, Senhor, que da Tua igreja o Senhor tem cuidado, mas, Senhor, nós queremos, ó Pai, que antes que a igreja seja arrebatada, Senhor, essa terra seja evangelizada. Sim, e que realmente a igreja, Senhor, possa saquear o inferno. Amém, tirando as vidas de lá, Senhor. Porque, Senhor, os campos já estão brancos para a colheita, Pai. Levanta mesmo os teus filhos no evangelismo, como proclamadores do Evangelho, amém, Pai. Jesus. E prepara mesmo, Senhor. Leva cada um a se preparar em Cristo Jesus, sim, com as lamparinas acesas, Senhor, sim, para Jesus. O grande dia. Obrigada, Senhor, porque Tu és Deus de perto, Deus de longe. E é certo que o Senhor visita a todos nesse momento. Que cada um, Senhor, receba uma porção de vida, porção sim, de glória, porção de intervenção, de bênçãos, Senhor, na sua casa, onde estão, Senhor. Que cada família agora receba o favor do Senhor, receba a Tua glória, o Seu suprimento, o Seu fortalecimento. Amém, e que nesses dias, Senhor, em que as pessoas estão fechadas em casa, Pai, que sejam dias de glória, dias de manifestação do Teu Espírito Santo na vida de cada um. Sim, e assim Te agradecemos por essa palavra e Te agradecemos pelo que Tu és em nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe a todos.